Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação do trecho da Escolinha da Divina Vontade, trecho 16.
Estudo 16, 6 de setembro de 1921, volume 13, trecho 16. Conforme se conhecem as verdades, assim se forma nova união com Jesus. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade, em sua humanidade, para fazer herdeiras as novas gerações de sua vontade, dos efeitos, do valor que ela contém. Estava eu toda no santo querer do meu doce Jesus, e dizia-lhe: meu amor, entro em teu querer, e aqui encontro todos os pensamentos da tua mente, e todos os das criaturas. Faço coroa com meus pensamentos e com os de todos meus irmãos, em torno dos teus, e depois os uno todos, e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência, a reparação de sua própria inteligência. E enquanto dizia isto, o meu Jesus mexeu-se dentro de mim, e levantando-se, disse-me: filha inseparável da minha vontade, como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade, em minha vontade. E eu beijo teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu. E enquanto dizia isto, cobria-me de beijos. Então lhe disse: minha vida, por que gozas tanto e fazes festa cada vez que manifestas outro efeito da tua vontade? E Jesus, tu deves saber que cada vez que te manifesto uma verdade a mais sobre a minha vontade, é uma união a mais que formo entre tu e eu, e com toda a família humana. É uma união maior, um vínculo mais estreito. É um maior participar na minha herança, e conforme as manifesto, formo a escritura da oferta de alimentos. E vendo os meus filhos mais ricos, e tomando parte na herança, sinto novos contentes e faço festa. É a família humana, a família divina que Deus, que Jesus anseia, né? Os conhecimentos que ele dá a Luísa, que por meio da Luísa também nós recebemos, né? É comunicado a nós, aos homens, mulheres de boa vontade, né? Filhos de Deus, herdeiros, né? Da bênção, né? Por isso ele faz festa, né? É o cumprimento, né, da sua vontade, o retorno à ordem, né? O chamado de Deus à criatura, à ordem, ao propósito para o qual foram criados, né? Então, por meio de Luísa, né, recebemos de volta esse dom e através do estudo desses escritos, também somos, né, co-participantes, né, da sua glória. Que ele diz: conforme as manifesto, formo a escritura da oferta de alimentos, né, que alimenta os seus dons, né, e vendo os meus filhos mais ricos, né, ao, ao receberem, né, esses conhecimentos e tomando parte na herança, né, deste reino, sinto novos contentes e faço festa. A maior alegria, né, do coração de Deus é ver o seu plano se cumprir, né, suas verdades sendo conhecidas e hoje aqui nós, né, sendo vividas, amadas, né, na nossa livre, na nossa livre escolha e vontade, deixamos o nosso eu, a nossa vidinha, para viver a vida dele, para viver aqui as suas verdades, né? Então, isso para ele é de toda a alegria, né? Toda a festa. Por isso ele a envolve, né? A envolve de beijos, né? E faz festa. Acontece-me a mim como a um pai que possui muitas posses, mas estas posses não são conhecidas pelos filhos, assim que não sabem que são filhos de um pai tão rico. Agora vindo o pai, os filhos à idade mais velha, que é esses filhos mais velhos, como diz na escolinha, né? Que já receberam a graça, o dom da redenção, né? A maturidade espiritual
que precisavam, né? As experiências de vida, né? Os acontecimentos na história, né? As decepções que tivemos, né? Com a nossa vontade humana, a fim de estarmos mais propensos, né? Mais abertos a acolher e a aceitar a verdade das coisas, né? Ou seja, a negarmos a nós mesmos, né? A nossa vontade rebelde e aderirmos de uma vez por todas à vontade de Deus, né? Os desígnios dele, né? Não se deixando mais seduzir por nossa vontade, que aparentemente com a cegueira humana, né? Com a cegueira da vontade humana que temos, julgamos ser muito boa, julgamos ser, né? Até em certa forma agradável a Deus. Mas conclusão que temos que a partir desses conhecimentos agora reconhecemos que não, né? Que não há felicidade, né? Fora da vontade divina. Dia após dia ele vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com um maior vínculo de amor em torno do pai. Este, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior e diz-lhes: tal província é minha, depois tal reino. Os filhos ficam encantados e não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filhos de tal pai. Mas o pai não só faz conhecer suas posses aos filhos, senão que os constitui herdeiros de seus bens. Assim me sucede a mim até agora. Fiz conhecer o que fez minha humanidade, suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana herdeira dos bens da minha humanidade. Mas agora quero ir mais além, quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade em minha humanidade, para constituir herdeiras da minha vontade, dos efeitos, do valor que ela contém às novas gerações. Por isso, seja atenta em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, para que possa ser fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Veja aqui nesse exemplo que Jesus dá a ela, né, que o pai já está passando a administração de seus bens para os seus filhos, né, das suas riquezas, né, como ele diz aqui, as suas províncias, os teus reinos. Mas Jesus vai muito mais além, né? Ele vai muito mais além, como ele vai dizer aqui. E os filhos, ao receberem essa notícia, ao ter esse conhecimento que antes não tinham, né, como vai dizer, os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com um maior vínculo de amor em torno do Pai. Né? Aqui a correspondência, né, de amor, né? O valor ao Pai, o reconhecimento ao Pai, a gratidão a Ele, né? E este, por sua vez, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior, né? A surpresa maior é que é revelar a ele mais coisas, né? Mais de seus segredos, mais de suas riquezas. Então, os filhos ficam encantados, né? E não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filhos de tal pai, né? A correspondência, o amor, né? A gratidão, como disse, a esse pai, né? Que nada os nega, mas como está aqui, né? A, a, a tudo os seus bens dá a eles, né? Para que eles o administrem. E assim a felicidade é plena, né? O contentamento, a satisfação do Pai é plena, completa, né? E motivo esse apenas, né, a filhos. Herança essa que é passada a filhos, àqueles que realmente se comportam como tais, né? Aqueles que verdadeiramente, né, são gratos, correspondem ao amor do Pai, né, que o têm como verdadeiro Pai.
né, que fazem tudo por ele, que dão a vida por ele, que deixam as tuas coisas para ir viver, né, a vontade do Pai. E assim a parábola, né, que Jesus deu, o exemplo que Jesus deu. E agora voltando para ele, né, ele diz: assim me sucede a mim. Até agora fiz conhecer o que fez minha humanidade, né, na redenção. Suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana herdeira dos bens de minha humanidade. Mas agora quero ir mais além, né? Tem mais, né? Não são apenas a província e os reinos, tem mais, né? Quero ir mais além, quero fazer-lhes conhecer o que fazia a minha vontade e minha humanidade para constituir herdeiras de minha vontade, dos efeitos do valor que ela contém às novas gerações, né? Para transmitir todo esse dom, todo esse bem, né? Às novas gerações, à posteridade, né? As criaturas do passado, presente e futuro, né? A abranger a todos receber, né? Essa bênção, essa herança. Por isso, seja atenta em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade. Estarmos, né, nessa fusão a Ele, né? Um só coração, um só pensamento, uma só vida, uma só vontade, né? Para que possa ser fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Então, Luísa, né, que como cabeça de missão recebeu por primeiro esses conhecimentos, né, uma vez essas verdades tendo passado, né, no intelecto humano, né, na mente de Luísa, né, é comunicado a todos nós, né, e a nós que nos debruçamos sobre esses escritos e o estudamos, né, damos continuidade. Né? Luísa deu continuidade ao trabalho de Jesus e nós damos, né? Jesus em nós vem dar continuidade também ao seu trabalho, né? Ao seu plano de redenção, de santificação, né? De tornar conhecidas essas verdades ao passo de que todos voltem à ordem, ao propósito para o qual foram criados. Entendi que a gente vive, né, a realidade que Luísa vivia. Porém, ela que via tudo, né, no espiritual, né, saía do corpo, Jesus ia lá, mostrava para ela. E a gente, né, nesse mundo virtual, né, onde tudo está exposto na internet, a gente, né, todo mundo posta tudo, né, tudo que faz, tudo que pensa. Então, através, né, da internet, a gente entra na cabeça, na realidade das pessoas e igual como Luísa, né, a gente fica também sabendo, né, de detalhes da vida dos outros, do que eles estão fazendo, né, tudo, né, porém de uma forma, né, física, né, palpável, diferente da Luísa, que era tudo no espiritual, né, de uma forma mística. É como a questão até, né, que a Ruth comentou, é como essa questão, né, da realidade que acontece hoje as pessoas nos dias de hoje estão lendo os escritos, né, os livros dessas pessoas malucas, né, que querem tirar Deus do trono, né, que querem se colocar no trono, né, que querem que o homem reina de fato, né, e ofendendo a Deus. E como a Luísa, né, convertia os pensamentos bons em, em reparação, em bons atos a Deus, né, também nós, né, nas pequenas coisas aqui, também o fazemos. É como vi no trecho outro dia, né? São esses, como se diz, guardas de honra, né? Que quando chega a ofensa
ao coração de Deus, esses guardas de honra estão lá e converte a ofensa em reparação, em amor, né? Uma correspondência de amor. Eu peguei o trecho aqui até no volume 12, o trecho 2, que Jesus vai dizer, né? Minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida do meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés e assim por diante. Com isso dava ao Pai as com isso dava ao Pai reparações divinas. Assim era o que Jesus fazia, assim foi o que Luísa fez e o que nós estamos a fazer. Né? E até essa escolinha de hoje me vem a entender esse trecho, né, melhor. Né? Que ele também continua dizendo, agora, tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu. E mais na frente aqui vai dizer, né, do mesmo da Luísa, que os filhos da divina vontade que foi feito, né, que iniciou fazendo na terra, vai continuar a fazer no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto os seus olhares nos meus, e passam entre mim e elas como uma eletricidade contínua. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, e digo ao Pai, meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu, mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Hoje, né, Jesus, já glorioso é incapaz de sofrer. Mas os filhos da divina vontade, né, que cedem, né, a sua humanidade a Jesus, né, ele sofre nelas, né, e repara, né, e refaz, né, e continua o seu trabalho, as suas reparações, né, nesses filhos, né, como diz os pensamentos daqueles, eles passa, né, pela sua mente o pensamento desses outros que ofendem a Deus, né, e ao passar eles reparam, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, né, cada palavra, né, as batidas do coração, né, cada ação das mãos, os passos, pés e assim por diante. Conforme as criaturas pensam, seus pensamentos derramam-se em minha mente conforme elas olham. Eu sinto os seus olhares, né? Até como ele disse, né? A coroa de espinhos, né? Que era para corrigir os maus pensamentos, né? A mortificação que ele viveu, né? No ventre de Nossa Senhora da Vista, né? Ele diz na vida íntima, né? Que era para corrigir, para reparar os maus olhares, né, das criaturas, né, a fala e tudo mais, né, e tudo, em tudo, né, na vida íntima, né, a gente vê isso claramente, né, tudo ele reparava ao Pai, né, tudo ele corrigiu os atos humanos, né, e divinizou esses atos, né, tornando-se atos divinos, né. É como essa, que eu ia dizer aqui, né, e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua, né? Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, né? E assim também fazemos, já que ele hoje não pode mais fazer por estar, né, incapaz de sofrer, por estar hoje glorioso, né? Que ele diz, né, a alma confundir-se em mim repete tudo o que fiz e continua a fazer, né?
E qual será o contentamento destas almas que fizerem a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu, né? Aquelas que enquanto vida abraçou com Jesus, né? Abraçou com Jesus todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem no céu, sua vida continuará em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Serão junto comigo, diante do trono divino, as sentinelas de honra, e conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. O que já fazemos aqui, né, em vida, continuaremos a fazer, né, no céu. Seremos esses guardas de honra, né, diante do trono de Deus. Serão os que preencherão aquele vazio que foi falado, né, que existe em torno do trono de Deus, né, os filhos da divina vontade. Né? Elas farão as ações opostas no céu, né, as ações opostas daqueles irmãos que ofendem a Deus, que fazem atos contrários à vontade de Deus. Né? Vigiarão o meu trono, terão o seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, porque já em vida, né, já viveram assim, correspondendo a Deus, né, entendendo, recebendo aqui, né, os conhecimentos desses escritos, e viveu na prática, né, não só na teoria, mas na prática. Não teve apenas o conhecimento, mas pôs em prática na sua vida. Então serão os que mais me compreenderão. E nada mais justo, né, que serem estes a preencher o trono, o vazio em torno do trono de Deus, né? Serem esses as sentinelas de honra. Então aqui, vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, as mais gloriosas. Sua glória estará toda fundida na minha, e a minha na delas, né? Serão uma só coisa com ele, né? É aquilo, né, que serão por graça o que ele é por natureza, né? Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. Então, se eu me uno a ele, né, se eu me fundo a ele, a fim de defender, né, de reparar, né, assim, essa sentinela de honra, né, do coração de Jesus, ele faz o mesmo com essa alma, né, com essa criatura, com esse filho. Né? Assim que cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante, sentinela do teu coração. Né? O que ele faz por nós é o que fazemos por ele. Né? É como diz, né? Serão uma só coisa, né? Estará toda fundida na minha e a minha na deles. Né? Sua glória estará toda fundida na minha e a minha na deles. Né? Que é o que ele diz, e me farei vigilante, sentinela do teu coração, para te manter afastada qualquer sombra de pecado. Né? Te guardarei como a minha própria humanidade, e enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e de todos. E igualmente, né, é o que o Filho da Divina Vontade faz com Deus, né? O guarda como o próprio seu. E se coloca, né, como essa sentinela de honra, a fim de que ele fique defendido de tudo e de todos. Né? É o que Deus faz, o Filho da Divina Vontade o faz. Né? O que ele é por natureza, esse Filho se torna por graça. A repará-lo continuamente, desde já aqui em vida e também após a morte, né? Após ter ido por definitivo para ele. Continuará o trabalho. Assim como Jesus, não estando mais, né, na carne, continua a fazer, continua a reparar o Pai.
e não podendo mais sofrer, né, sofre nas suas criaturas, sofre nos filhos da divina vontade, né, mas sendo o seu ato um ato único, contínuo, perdurará, né, por todo o sempre, até que se conclua, né, a vida do último homem na Terra. Então, até como foi dito, né, pode parecer inacessível e inalcançável, né, a vida na divina vontade, mediante a realidade da Luísa, né, ou ela sair do corpo, ou ela ver o pensamento das pessoas, as atitudes das pessoas, igual fazia, né, ela e Jesus mostrava a ela, né, mas hoje na nossa realidade aqui vivenciamos, né, de certa forma a mesma coisa, por estar tudo exposto na internet. Né? Jesus sempre traz, né, uma situação, um acontecimento, né, que confirma aquilo, né, que confirma tudo o que está sendo dito no livro do céu. Como diz, né, desse cercadinho da divina vontade. A gente não sai por aí, né, pesquisando as coisas, buscando coisas, mas estamos, né, nesse cercadinho, empenhados, né, concentrados nos estudos. E ao longo dos estudos, né, Jesus vai trazendo as situações, as realidades que venha a confirmar, que venha a mostrar as situações, né, a condição em que o mundo se encontra, né, o estado em que as almas, as pessoas estão, né, o que estão buscando, o que estão priorizando. E, portanto, né, a necessidade dos castigos, que também temos visto acontecer em parte do mundo, e vai sendo ligado, né, esses condutores elétricos, esses fios elétricos, né, de modo a compreendermos todo o desenvolvimento que Jesus está a fazer. Que assim Luísa recebeu de forma mística, né, e ó, o que foi dito também, né, quando Jesus quer fazer algo, ele faz com uma pessoa e através desse comunica aos outros, né, e ponto. E agora ele nos comunica, né, por ter passado pelo intelecto da Luísa, recebemos então o avalio benéfico, né? Recebemos também o que ela recebeu, né? E, e as visões, não temos visões místicas, como falei, mas vemos pela própria internet, onde tudo está exposto, né? Para todo e qualquer um ver. A diferença é que vemos com os olhos de Deus, né? E não com os olhos da carne, né? Então temos o pleno conhecimento e entendimento, né, das coisas, do que está se passando. E assim, né, nos é passado o que a Luísa vivenciou, o que ela viveu, né, de uma forma não exatamente igual, né? Porque senão eu vou pensar, né? Aí eu até já foi assunto outro dia, né? Aí então eu tenho que estar numa cama, não posso trabalhar, não posso fazer nada, eu tenho que me dedicar a estar à disposição de Jesus, né? Eu tenho que ter padres, né, me acompanhando, né? Eu tenho que ter esse diretor espiritual e assim por diante, né? Mas não é, nós vamos viver, né, a vida na divina vontade na prática. Luísa, ela de certa forma, né, Luísa era a cabeça, né, a quem recebeu os escritos. Ela teve, né, o trabalho de transmitir, né, os escritos, a palavra, o conhecimento de Jesus, né, no papel. E nós aqui hoje, né, não temos este ofício, mas o ofício de pôr em prática, né, de viver na vida. E, portanto, é o reino de Deus em meio às criaturas, né? Nós temos que sair, né, e estar no nosso ofício, fazendo o nosso trabalho, né? A nossa vida, né, o nosso ofício aqui continua, né? A dona de casa continua a ser dona de casa, o trabalhador, né? Tudo, tudo da forma que a divina vontade nos chamou, né? Nós damos continuidade a fim de reparar Jesus na realidade em que estamos, né, que estamos vivendo, né? Seja no casamento, seja o solteiro na sua vida solteira, né, no seu trabalho, nos seus estudos, na escola,
né, onde quer que tem que ir, né, levar essa luz, né, esses conhecimentos, né, em prática na vida. Né? Não se trata também de ficar apontando os outros, criticando os outros por estarem na vontade humana, por estarem, né, no seu egoísmo, né? Não, mas é como Nossa Senhora vivia, né, em meio às criaturas, né, sem julgar, sem condenar, sem apontar ninguém, mas no seu íntimo realizando, né, os atos divinos, a vida divina, né, a vida de Jesus, né, era feita igualmente por ela, né, reparando ao Pai, né, correspondendo ao Pai. É como o Michele disse, né, da experiência que ela teve com o filme lá da, da, do tráfico de criança, né, em que ela chorou muito, né, o choro de Jesus, né, que via com a situação ali com os olhos de Jesus, né, e de igual forma, né, no outro momento que ela comentou isso, ela via as pessoas saindo do cinema, né, como se não tivesse visto nada, como se não tivesse acontecido nada, né, indiferentes, né, compartilhávamos outro dia, indiferente a Deus, né, a indiferença para com Deus, para com os problemas dele, né, a realidade do ser humano, a condição em que se encontra, né, longe dele, né, todo o sofrimento, todo o drama, né, que se vive. Mas as pessoas viram o filme e não sentiram nada, né, porque estão, né, com a sua vontade humana, estão cegas, né, a vontade humana cega e não nos permite ver a dificuldade do outro, né, a fundo. Ver ali dos mais próximos, dos da nossa casa, igual pessoas rezavam, né? Ah, Senhor, proteja a minha família. As pessoas rezam assim, né? Proteja a minha família, proteja o meu parente, né? A oração da santidade humana, ela não, na maioria das vezes, ela não se estende a todos, aos que estão distantes, né? Igual tá tendo a guerra lá na Ucrânia, a pessoa tá aqui comendo, bebendo, dormindo, se divertindo e não se tem um só pensamento, né, em direção àqueles que lá estão sofrendo, né? Bem assim, quando passa na televisão, no jornal e passou ali também o noticiário, acabou, né? Já o Filho da Divina Vontade não, é por todos. É até com isso, né? O que explica aqui o que Jesus diz, né, nesse outro trecho aqui, que vigiarão, né, esses filhos vigiarão o meu trono, terão seu posto de honra, porque honraram a Deus, né? Buscaram reparar Ele já em vida, né? Se ocuparam das ocupações, das preocupações dele. Então, com isso serão as que mais me compreenderão, né? Contudo, as mais gloriosas, e sua glória estará toda fundida na minha e a minha na delas. Né? Então, já desde já ocupa-se das preocupações de Deus, que é, né, a salvação das almas, né? O rumo que as criaturas estão dando às suas vidas, né? Então, como disse, né, é olhar com os olhos de Deus a tudo o que acontece em nossa volta, visando não o nosso interesse, mas o interesse de Deus, a prioridade, a preocupação dele. E então a gente tendo essa intenção, né, de se ocupar das coisas de Deus, né, nos fundimos aos pensamentos, aos atos divinos de Jesus. E como ele vai dizer, né, e dá ao Pai as reparações divinas, né? Ou seja, né, a gente se põe em oração, né, em súplica, pedindo a Deus, né, por essas pessoas, pela conversão de uns, pela a perseverança de outros e assim por diante, né, adiante, né, cada um na sua necessidade, o conforto aos familiares, né, aos pais dessas crianças. Então, aí assim em toda e em qualquer realidade, né? Aqui nessa questão foi essa situação do tráfico de crianças, mas sabemos que inúmeras são as situações, né, de sofrimento, né, na vida humana.
Então, em tudo, né, dá-se ao Pai essa reparação. É como Jesus na sua vida íntima, né? Como ele diz, né, eu suplicava ao Pai e ele, como ele dizia, dava-se por satisfeito, né? Dava-se por satisfeito e correspondia, né, com aquele pedido que Jesus fazia, né, dando a disposição às almas, né? No caso, né, aqui o orvalho benéfico, né, a conversão, né, àqueles que têm, né, essa predisposição, essa abertura, né, essa busca por Deus. A possibilidade, a busca não, né, que se tivesse buscando a Deus não estaria fazendo certas coisas, mas a possibilidade de que ainda em vida viveu uma experiência, né, do amor dele e se arrepender de tudo que fez, né, cuja qual seria, né, manifestando assim então a maior glória de Deus, né, onde vai dizer há mais alegria no céu por uma só alma que se converte, né, do que pelas 99 que não precisam de conversão. É, como foi dito, né, daquela pessoa que não corresponde à divina vontade, né, que de certa forma até alcança a salvação, sim, mas a glória de Deus que Deus iria ter nesta criatura que viveu a divina vontade, que pôs em prática, né, os atos divinos, né, Deus não teria, seria privada pela própria criatura. Então, ao correspondermos, né, aumentamos a glória de Deus e a cada homem, cada alma que para ele retorna, aumenta-se, manifesta cada vez mais a sua glória, né? Glória esta que ele dá a esta criatura, né? A felicidade eterna, né? O contrário àquele que insiste, né, no erro, obstinado no erro, né, acaba por trilhar, né, a sua condenação e lá viver eternamente, né, privando-se de participar da glória de Deus, da felicidade eterna, de promover a grande alegria ao coração do Pai, né, por ter tido, né, a correspondência, né, ao amor dele. Ficou claro que, né, se estamos unidos a Deus, fazemos nossas, né, a sua vida, as suas prioridades, as suas preocupações, né, o seu trabalho, né, se estamos fundidos a Ele, né, deixamos a nossa vida de lado para viver a vida dele. E assim, então, as suas preocupações. As pessoas que estão, né, na vida humana não se preocupam, né, com isso, né, mas têm a sua vida como prioridade, né, como ocupação, as suas preocupações, né. Vê o sofrimento do outro, né, como alheio, como, né, fora, não ser parte, né, da sua vida, como disse, né, por não ser, né, o seu parente, porque quando é parente a realidade muda, né, aí se preocupa, se vai atrás, né. Então, na divina vontade, nós fundimos o nosso pensamento, toda a nossa vida, né, todos os nossos atos aos atos divinos, né, aos atos de Jesus. E largamos a nossa causa para viver a causa dele, né, fundidos a ele, olhando por todos, né, a fim de que todos se convertam e se voltem a ele, de modo a dar a ele, né, a toda a reparação, né, toda a satisfação, a correspondência por todos, do passado, presente e futuro. E voltando a falar do que foi falado na escola, né, dessa comunicação espiritual que Jesus tinha com Luísa e que de certa forma, né, para se ter conosco, né, são os conhecimentos divinos, né, são a, a comunicação infusa, né, através do através da mente, através do intelecto, né, e sobretudo espiritualmente, né. Mas o homem se carnalizou tanto,
né, ao sair da vontade divina a viver na sua vontade humana, se carnalizou tanto que não consegue ouvir a voz de Deus, né, a voz espiritual de Deus. Então ele precisa fazer manifestações, né, palpáveis, né, visíveis. E ainda assim encontra-se oposição, né, como foi falado na live ontem, que daquele padre que diante de um milagre eucarístico ele consumiu, né, as espécies e mandou que se fizesse silêncio. Então querem abafar, né, os desabafos de Deus. Querem silenciar Deus. Querem viver plenamente no humano, né, na carne. É expulsar Deus, né, do nosso convívio. Tirar Deus do convívio humano. Né, que é agora também até humanizar Deus, né? Humanizar os atos de Deus. É aquilo que foi dito, né? O ser humano é tão bom que Deus se encarnou e veio viver a vida humana. Né? Distorcem tudo, né? Querem trazer tudo para o humano. Então, com a divina vontade de Jesus, vem a resgatar essas origens, né? Desta comunicação, essa convivência, essa vivência espiritual, né? No espírito. Assim como ele vivia com Nossa Senhora, né? Se comunicavam, né? Espiritualmente. E assim, pouco a pouco, né? Ele tende a fazer com cada um de nós, né? Ao passo de calarmos a nossa vontade, de nos fundirmos a Ele e ouvir plenamente o que Ele diz. As pessoas, como foi dito, né? Já ouvem a Jesus, mas tem como uma voz dela mesma, né? Uma voz dela mesma ou uma insinuação do diabo, né? Uma coisa que aos olhos humanos é absurda, né? E que ela não aceita. Ela não vê como uma inspiração a voz de Deus, mas como coisa contrária. Então é como Jesus diz, né? Entende tudo de cabeça para baixo. Né? Está tão focado na carne, no palpável, no visível, que, que não consegue dar passos, né? Que não consegue dar passos firmes na divina vontade, dando, né? Sendo total atenção à voz de Jesus. E ainda confunde muito, né? A voz dele com a sua própria voz. Então é essa purificação que vivenciamos, né? E que precisamos trilhar esse caminho quanto antes para darmos a plena correspondência, a plena satisfação a Jesus, a trabalharmos fundidos a Ele. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.